Todas as tardes, às 14 horas, sessão líder no rádio brasileiro. Que saudade de você, 2 da tarde. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. E não se esqueça de se inscrever, 100 mil inscritos. E ao se inscrever, acione o sininho. Acione o sininho para que você seja avisado de todas as postagens que fazemos no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial, tá bom? E, gente, olha, clubedamizade.elicorreia.com.br para você acessar o nosso site Clube da Amizade, a maior prestação de serviços do Brasil. E nas histórias sobrenaturais da sessão Que Saudade de Você, O Caixão na Estrada. Meu nome é Sara e eu moro em São Leopoldo, Minas Gerais. Escrevo porque eu gostaria de fazer um relato do que aconteceu com o meu avô, o vô Arnaldo, quando ele ainda era mais novo. E desde que aconteceu esse fato, ele conta para todo mundo e diz que a partir daquilo que aconteceu, ele mudou. Ele se tornou outra pessoa. Reuniões de família, até hoje, ele gosta de contar com a mesma cara de assombrado, com a mesma cara de assustado. E, aliás, não tem quem não fique com medo. Da maneira que ele fala, do jeito que ele se expressa e com as feições que ele fica quando ele conta o fato, todo mundo fica tenso, nervoso. O fato aconteceu no interior de Minas Gerais, na cidade de Volta Grande. Meu avô, na época, tinha 19 anos. E o que eu vou contar aconteceu na época da Quaresma. Época em que os antigos acreditavam ser uma época de superstições, uma época de acontecimentos assombrosos. Os antigos, eles temiam muito a Quaresma. O lugar onde meu avô morava era distante da cidade, bem distante da cidade. E, na verdade, a família quase nunca precisava ir para a cidade. Só em último caso mesmo. E uma vez ou outra no mês é que a família ia para a cidade. Um dia o meu avô foi convidado para ir no almoço de casamento de uns conhecidos dele. Esse almoço ia ser num lugar muito, mas muito longe. Coisa de ir andando a cavalo por mais ou pelo menos umas 2 horas e sem parar. E não tinha mais de um caminho, não. A estrada era única, a estrada era uma só, que ligava da propriedade onde o meu avô era dono até o lugar aonde ia acontecer esse almoço de casamento. Nesse dia, minha bisavó ainda falou para ele: meu filho, por Deus, não sai não. Não é bom sair nessa época, filho, de Quaresma. A gente ouve tanta história que dá medo. No que meu avô respondeu para a mãe dele: para com isso, mãe. Eu não tenho medo de nada e eu não acredito nessas coisas, não. Não vou deixar de ir num almoço de casamento de uns amigos por umas superstições bobas como essas. Não tem esse negócio comigo não de Quaresma, de meia-noite. Comigo não tem nada disso não, mãe. Pode ficar tranquila. Meu avô sempre foi muito teimoso. Se arrumou todo, vestiu inclusive um terno daqueles tempos, né? Um terno meio assim e tal, mas vestiu aquele terno e engraxou o seu único sapato, porque lá na roça se usava, era butinão, mas nesse dia ele engraxou o sapato, preparou o sapato e sentiu uma voz dentro dele que dizia: vai de chapéu, peço o chapéu pro seu tio. Peço o chapéu pro seu tio. Sabe, uma voz assim que dizia isso para ele?
vai de chapéu, peça o chapéu para o seu tio. Porque o meu avô, na época, usava um chapéu na roça, mas era chapéu de palha. E o meu tio usava um chapéu já desses de feltro, um chapéu mais elegante. Então ele falou com o tio emprestou. Pegou o chapéu, colocou o chapéu na cabeça, um chapéu mais elegante, pediu bênção para a mãe e, como sempre fazia, montou no seu cavalo e partiu no sol quente, rumo à esperada festa de casamento, almoço de casamento. Ele, meu tio, já tinha andado bastante, estava praticamente no meio do caminho e queria se esticar um pouco, queria, se espreguiçar um pouco, quando viu um boteco. Resolveu dar uma parada no boteco. Foi bom demais. Pôde esticar as pernas, pôde esticar o corpo, e no boteco encontrou sem querer velhos amigos de escola, que, animados, logo chamaram para tomar uma cachaça com eles. Eles estavam empolgados porque ali naquele boteco era ali mesmo que era fabricada a cachaça, era ali mesmo o alambique, e queriam muito que o meu avô experimentasse aquela pinga. Olha, fabricada por nós mesmos aqui. Meu avô foi firme por um tempo. Recusou, mas acabou aceitando a primeira. E depois que você toma a primeira, aí já emenda com uma segunda. Come um queijinho, come um petisco, toma mais uma, mais outra. Alguém está jogando dominó, alguém vai jogar o baralho, mais outra dose de cachaça. Bom, ele tinha o casamento. Meu avô tinha que ir no almoço de casamento. Ele foi convidado para ir no almoço, mas a conversa ali com os amigos, e toma mais uma, toma outra, estava tão boa que ele não viu a hora passar. De repente, já eram 7 horas da noite. Foi quando ele percebeu que estava escuro lá fora, que o casamento era na hora do almoço. E quando ele resolveu sair, ele viu que a estrada estava um verdadeiro breu. Escura, que não dava para se ver quase nada. Os amigos então insistiram para que ele ficasse até o amanhecer. Sair nessa escuridão, Arnaldo, é muito perigoso. Fica por aqui, dorme aqui, sai amanhã cedo. E eles começaram a dizer: não vai não, fica. Essa estrada, ô Arnaldo, essa estrada tem coisa do outro mundo. Todo mundo sabe, todo mundo conta a história dessa estrada, principalmente nessa época de quaresma. Fica por aqui, vai embora amanhã cedo. Mas meu avô, sempre teimoso: eu não tenho medo de nada. Ainda estava meio alterado pela bebida. Eu não tenho medo de assombração, eu não tenho medo de nada. E eu tenho um berro aqui na cintura, aqui na cinta, que se aparecer alguém na minha frente, eu meto chumbo. Assim mesmo, os amigos tentavam demovê-lo da ideia de ir embora. Tá muito tarde, e ele estava realmente meio bêbado. Eu também vinha tomando, doses, vinha tomando aquelas talagadas, já estava bem alterado, mas não quis ficar. Montou no seu cavalo e, já meio tonto da bebida que tomou a tarde toda, pegou a estrada. Ir para o casamento já não dava mais. Era para o almoço do casamento. Agora já está à noite. Então o jeito era voltar para casa. E foi o que ele fez. Já estava na metade do caminho de volta para casa, quando ele sentiu um arrepio e um gelo em sua espinha. Sabe aquela coisa gelada nas costas?
Mas ele olhou de um lado, olhou de outro e não viu absolutamente nada. A lua iluminava muito pouco. Havia bastante nuvens no céu. E a lua não estava cheia. Então, com nuvens no céu e a lua não sendo cheia, iluminava muito pouco mesmo. Dava para se ver muito pouco a uma certa distância. Até que ele viu uma moça vindo em sua direção. Uma moça que nunca ele tinha visto ali na região. Sendo que lá todo mundo se conhece, ou todo mundo se conhecia. Ela usava uma camisola bem grande e suja. Mas meu avô não conseguiu identificar, não conseguiu distinguir se aquela camisola que ela usava estava suja de lama, de barro ou coisa parecida, ou de sangue. Mas o que ele lembra é que a moça, ao passar por ele, deixou um rastro de um cheiro forte, um cheiro ruim. E ele, como sempre bem educado, disse a ela: "Boa noite." Ela não respondeu. Andando com a cabeça pendente de um lado e olhando para baixo, então imagine, a moça passa, a cabeça pendendo de um dos lados e olhando para baixo. Não falou nada, não respondeu o boa noite que o meu avô deu. Ao passar pelo meu avô, ele olhou para ver quem era essa moça. É quando então a cabeça dela virou 180 graus para olhá-lo. Algo assustador. Ela ficou com o rosto assim para trás. Ela virou tanto o pescoço que ela ficou com o rosto para trás. Nesse momento, vovô admite: ficou com medo. Ficou com muito medo. Não era normal. Aquilo não era normal. E quando ele se distraiu e olhou novamente para trás, a moça já havia desaparecido. Ele então, com a sua espora, ele tenta fazer com que o cavalo agora dispare, porque agora ele está com medo. Até o efeito da bebida passou. Ele que estava meio bêbado, até agora já não está mais nem bêbado, agora já ficou bom. Ele mete a espora no cavalo, ele mete a espora no cavalo. Porém aconteceu um fato, o cavalo empacou. O cavalo não saía do lugar, o cavalo não ia, e ele com aquele medo, ele assustado com aquilo, mete a espora no cavalo e o cavalo não sai do lugar. É quando, de repente, ele vê um caixão na estrada. O cavalo não ia, o cavalo simplesmente parou. E por mais que ele enfiasse a espora no cavalo, o cavalo não saía do lugar. E ao contrário, começou a relinchar. Começou a empinar. Empinava, relinchava. Meu avô, desesperado com aquela cena, pegou o revólver e tenta atirar na direção do caixão. Mas por incrível que pareça, a arma não funcionou. E ele tenta uma vez, tenta duas, não havia o que fizesse aquele revólver funcionar. E ela estava carregada. E nunca falhou. Todas as vezes que ele usou aquele revólver, ele funcionou. Agora simplesmente não funcionava. Sem saber o que fazer diante daquela situação desesperadora, ele lembrou de fazer uma oração. No desespero, ele grita, ele clama por Nossa Senhora, que ela o ajudasse,
que ela o livrasse daquele perigo, que ela viesse e o protegesse naquela situação. Quando então um vento vem e leva o seu chapéu embora. Chapéu que não era dele, chapéu que ele emprestou do tio. Um chapéu diferente, um chapéu bonito, um chapéu elegante, para ir lá na festa do casamento que ele acabou não indo. Agora veio um vento, não se sabe da onde, que de repente leva o chapéu de meu tio embora e joga longe, desapareceu. E de dentro do chapéu caiu uma oração, que de um lado tem a imagem de Nossa Senhora e do outro tem a oração. Uma oração que o tio costumava deixar dentro do chapéu, colado no chapéu, e que agora com o vento o chapéu foi jogado fora e a oração caiu ali. Foi então que por um milagre o caixão desapareceu. E sem que meu avô fizesse nada, o cavalo, de repente, sai em disparada, igual a um foguete. Quando chega em casa, todos dormiam. Então ele entrou no seu quarto. Porém, quem disse que meu avô conseguia dormir? Ainda assustado com tudo que ele havia presenciado, com tudo aquilo que ele tinha testemunhado, tinha visto na estrada. Mas o pior iria acontecer no dia seguinte. Assim que o dia amanheceu, apareceu uma moça. Sim, apareceu uma moça trazendo o chapéu que o meu avô havia perdido naquela confusão toda da noite. A moça chegou, perguntou do meu avô Arnaldo. Meu avô foi falar com ela e ela disse que veio trazer o chapéu. O meu avô se assustou. Que moça é essa? E como ela sabia que esse chapéu era meu? Quem é você? Como você encontrou esse chapéu? Ela olhou bem para o meu avô e não respondeu, nem quem era e nem como encontrou o chapéu. Ela só perguntou: você não se lembra, Arnaldo? Nessa hora, o meu avô deu um pulo para trás. Marilda! Marilda! Meu avô não teve mais dúvida. Era ela. Ela mesmo. A quem ele tinha prometido mundos e fundos. A quem ele tinha prometido amor eterno. A quem ele tinha prometido casamento. Porém, a abandonou, a deixou. E ela, desesperada, infelizmente, cometeu a loucura contra sua própria vida. E naquela noite em que vovô vinha para casa, na metade do caminho, ela, com a cabeça pendendo de um lado, olhando para baixo, passou por ele com aquela camisola com a qual foi sepultada. Suja de lama ou de sangue? De sangue. E agora de manhã ela veio lhe trazer o chapéu. Era ela, Marilda, a quem ele prometeu tudo, até mesmo o casamento. Porém, a abandonou e ela, no desespero, tentou contra a própria vida. Infelizmente. Só que agora veio lhe trazer o chapéu para lembrá-lo que, mesmo não estando mais viva, ela não o esqueceu, nem depois de morta.
Mais uma história que a vida ou a morte escreveu. O caixão na estrada. Que saudade de você!